Fala pessoal, tudo bem, meu amigo, minha amiga, você que está aí estudando para a Polícia Militar de Alagoas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Vale Concurso. Sou o Vônio Suezo e estamos estudando aqui Direito Penal, né? Nós já vamos para a nossa terceira parte e se você ainda não assistiu as outras duas, volta lá. Nós estamos falando aí, né? Estudando, é lógico, os assuntos do último edital, então é importante que você veja aí a primeira e segunda aula que vai te ajudar bastante. E aqui a gente vai estar finalizando um assunto que nós estamos tratando, que é sobre o crime, né? Os seus elementos, algumas excludentes e tudo mais, beleza? Então, muito cuidado para você não errar, não confundir, que é importante, né, gente, esses pontos estarem bem fixados na sua cabeça para na hora de você fazer a prova ali no vamos ver o psicológico batendo forte ali, você não vacilar. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade, clica aí no botão de se inscrever e vamos começar a estudar gratuitamente hoje ainda, não é não? Já deixa esse sininho de notificação ativado para você receber as notificações do YouTube e aí você, né, não demorar muito para assistir uma aula nossa. Já deixa o gostei e vamos para lá. Se você quiser falar comigo, olha, meu Instagram tá aqui, @VônioSuezo. Muitos alunos tem dúvida, nenhuma questão ou assunto, manda lá que eu respondo você assim que possível, beleza? Como a gente tinha falado, né, sobre o crime, aí nós montamos uma estrutura, lembrando crime e delito são sinônimos, né? Nós vimos que o crime, então, ele é composto por um fato típico, correto? Por um fato típico, e aí você tem a ilicitude, que a gente falou, que também é chamado de antijuridicidade, ou seja, nós vimos somente esses dois, e aí falta nós estudarmos, que é o que nós vamos ver hoje neste vídeo, a culpabilidade, que é o terceiro elemento. Lembrando, com os três presentes, você tem a punição. Então, você preencheu o fato típico, passa para a ilicitude. Preencheu a ilicitude, não tem nenhuma excludente da ilicitude, como a gente viu na aula 2, passa o quê? Então passa para a culpabilidade, que é o que nós vamos estudar hoje. Lembrando que eu falei para você lembrar dessa regrinha. Se excluir o fato típico e excluir a ilicitude, não haverá crime. Então, cuidado com isso aqui, beleza? Não haverá crime. Agora, a gente vai prestar atenção em uma coisa, porque a culpabilidade, ela é aqui analisada, ela tem um caráter aqui subjetivo ligado ao agente. Por quê? Você vai analisar primeiro se a conduta que a pessoa praticou, ela preenche aqui o fator típico. Vocês lembram? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, beleza. Com isso, vai analisar se aquele fato é ilícito e se não tem nenhuma excludente da ilicitude. Ele matou, mas foi legítima defesa? Não. Foi ilicitude necessidade? Não. Foi estrito cumprimento? Não. Então, não tem nenhum excludente de ilicitude. Esse fato é antijurídico e então prossegue para o próximo, beleza? Aí a culpabilidade, ela vai ter um caráter subjetivo porque ela vai analisar a pessoa do agente, beleza? Então preste atenção aqui, porque a culpabilidade, se ela for excluída, ela não terá como consequência isso aqui. Não é que não haverá crime, por quê? A culpabilidade, ela vai isentar de pena. Como assim isentar de pena? O cara será isento da pena prevista naquele crime. Isento. Isso mesmo. Se a culpabilidade for excluída. Ah, então ele não vai ser punido? Não, não é isso. A punibilidade, ela ainda existe. A diferença é que a consequência da culpabilidade não é excluir o crime, e sim o quê? Isentar o cara de pena. Por quê? Como eu falei para você, a culpabilidade, ela tem que analisar esse caráter subjetivo se o cara é capaz de cumprir aquela pena. Por isso que os elementos da culpabilidade são a imputabilidade mais o potencial, consciência da ilicitude e
a exigibilidade de conduta diversa. São esses três elementos que vão analisar ali. A imputabilidade, ela está lá no artigo 26, 27 e 28 do Código Penal. Então, por exemplo, imagina que o cara matou, só que quando chega aqui, ele é analisado que no momento da ação da omissão, esse cara era doido, ele é um doido, ele tem problemas mentais. Então, este cara não pode o quê? Ser aplicado a mesma pena que aplica-se a qualquer outra pessoa. Então, a matar reclusão de tanto a tantos anos. Ele não pode ir lá para a penitenciária. Então, esse cara vai sofrer uma medida de segurança. Beleza? Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Porque ficou constatado que esse cara, ele não tem imputabilidade. Ele é considerado inimputável. Beleza? Então, é importante você estar dentro desse assunto, dominando essa parte para não fazer confusão, beleza? Caso contrário, o cara não seja inimputável, ele era mais ou menos doido ali, mais ou menos normal, ele vai ter uma redução de pena, beleza? Uma redução de pena, mas ele vai cumprir pena normalmente. Mas caso o juiz ali na hora veja que tem necessidade de ter um tratamento diferenciado, o que seria as medidas de segurança lá, gente? Seria o cara ir para o manicômio ou ter tratamento psiquiátrico, beleza? Então, se o juiz perceber que aquele cara mesmo, ele sendo mais ou menos, que é o semi-imputável, ele pode também sofrer uma medida, tá? Então, cuidado com isso aqui. A mesma coisa da embriaguez. Imagina que o cara ficou embriagado acidentalmente, involuntariamente, por força maior ou caso fortuito. E numa aumentação da omissão, ele era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de comportar de acordo com aquele entendimento. Ele então será o quê? Isento de pena, porque ele é considerado inimputável. Ele não sabia ali então discernir as coisas e ele vai ter excluído a culpabilidade e vai ser isento de pena. Mas cuidado, não vai excluir o crime, não vai excluir o fato típico e nem a ilicitude, beleza? Então, muita atenção com isso aí, o cara vai ser punível. Outra coisa é o menor de idade. O menor está no artigo 27, o menor de idade ele é inimputável, não se aplica o Código Penal no menor, vai se aplicar o quê? O ECA. Ele vai praticar um ato análogo, um fato análogo a crime. Não pratica um crime, beleza? Ele pratica um fato análogo a crime. E aí vai ter as medidas socioeducativas, disciplinares ali, aplicadas que estão presentes no ECA. A potencial consciência da ilicitude, ela está aqui ligada, ela está prevista no artigo 21 do Código Penal. O que ela vem falar pra gente? Ela vai falar se a pessoa ela tem potencial consciência dessa ilicitude, tá bom? Ou seja, que aquilo que ele está fazendo, ele sabe que aquilo ali é proibido na lei, que aquilo ali é ilegal, que aquilo ali realmente está proibido. Mas para ele, se a pessoa, às vezes pode acontecer, eu vou te falar aqui, às vezes o cara tem certeza que aquilo ali não é proibido, beleza? Às vezes ele acha que não é proibido. O que aconteceu já? Por exemplo, o cara vem lá da Holanda para o Brasil. Ele vem lá da Holanda para o Brasil. Lá na Holanda, a maconha é liberada. Aí, quando ele chega aqui no Brasil, ele então faz o seguinte, né? Ele quer montar uma lanchonete que ele tem lá aqui uma lanchonete tipo uma padaria de maconha, que vende só produto de maconha. Ele não vai poder fazer isso aqui, e aí ele faz. Ele então vai responder pelo crime? Lógico que eu estou te dando um exemplo, por quê? Com certeza você deve estar se perguntando, mas como que vai saber que o cara tem ou não? No conceito prático, né? No conceito prático, vai ser feita uma análise para ver se aquele cara se encaixaria como uma pessoa normal, para saber se aquilo que está fazendo é errado ou não. Um exemplo que eu sempre gosto de usar é o seguinte, encontrar, olha só, o que eu estou querendo dizer para você? Quem sabe mais de crime? Vamos ser sinceros. Quem entende mais os crimes aqui? Eu ou você? Eu ou você? Com certeza eu, né? Porque eu dou aula disso, sei disso e leciono disso todo dia. Então,
se for fazer uma análise mediana, eu estou além ou abaixo da linha aqui média de uma pessoa normal? Além, não é? Então, as chances de eu alegar desconhecimento da lei é muito menor do que você. Você não sabe todos os artigos, você não sabe, você confunde furto com roubo, você não sabe o que é o 121, você não sabe o que é o 129, você não sabe o que é o 141, você não sabe o 151, você não sabe desses artigos, não é normal, você não sabe que existe crimes contra a organização do trabalho, crimes contra as finanças públicas, você não sabe desses crimes, porque não é normal, tá? Então, pessoal, preste atenção, isso está ligado à consciência de que aquilo é ilícito, é antijurídico, porque está na lei. Então, você, por exemplo, está andando na rua e aí você acha 10 reais. Você acha lá uma nota de 10 reais, o que você faz? Você pega, não é? Você pega, por quê? Não tem crime isso, você está pegando dinheiro. Pois é, aí que você se engana, por quê? Você tem no Código Penal, no artigo 169, a apropriação de coisa achada. E aí você, se não devolver para o dano ou entregar para as autoridades competentes no prazo de 15 dias, você está praticando esse crime. E aí imagina então que o dono vai lá e descobriu que você que pegou aqueles 10 reais bem no lugar que ele perdeu, ou a carteira, né? Vamos ser mais fácil aí, porque o 10 reais todo mundo tem, então, uma carteira com os documentos você não quis devolver, ele achou lá que você é a pessoa, e aí chega lá para condenar você, para a polícia te buscar, fazer o BO, fazer indiciamento e tudo mais, e aí você vai falar o que? Uai, mas eu não sabia que isso era crime. Para mim não era crime, tanto que as pessoas até falam, né? Achado não é roubado, quem perdoa é relaxado. Por isso, então você vai falar o quê? Opa, eu não sabia, eu não tinha consciência de que isso era ilícito. Para mim eu estava fazendo algo certo. Então você vai ser feito aí essa análise. E aí como advogado lá, o advogado vai vir e vai defender você alegando o quê? Erro de proibição, que está no artigo 21, também é chamado de erro quanto à ilicitude do fato, que se constatado aqui, você pode ser isento de pena por excluir a culpabilidade, beleza? Se não for, você pode ali, né, se tivesse como aceitar, você vai ter uma redução de pena que está no parágrafo único do artigo 21. Então depois, por favor, você leia o artigo 21, 26, o 27, o 28 e agora a gente tem a exigibilidade de conduta diversa, que está no artigo 22 do Código Penal. Você vai ter dois institutos aqui, que é o que? A coação irresistível e a obediência hierárquica. Presta atenção. A exigibilidade de conduta diversa, ela é analisada para ver se tinha como a pessoa praticar uma conduta diversa daquela que praticou, que é o que? A conduta criminosa, não é? Ela não praticou aquilo. Então o código quer analisar se ele tinha ali como ele praticar uma conduta diferente. Então, quando você fala de exigibilidade de conduta diversa, você tem que analisar essas excludentes, que são, podendo ser a coação ou a obediência hierárquica. Aí você tem que tomar cuidado, por quê? Dentro da coação irresistível, você tem duas espécies de coação, né? Ou seja, você tem uma coação irresistível física e uma coação irresistível moral. Olha só, por que eu estou falando para você tomar cuidado? Por quê? Se eu estiver falando de coação física, ela vai estar aqui dentro, olha. Coação física, gente, tem que ser irresistível, não pode ser resistida, por isso que chama irresistível. Se nós estivermos falando de coação física irresistível, você terá que então aqui analisado dentro do fato tipo, porque ela vai excluir a conduta. Vocês lembram? A conduta não está aqui dentro do fato tipo. Por quê? Na coação física irresistível, eu anulo, eu cancelo, eu acabo com a vontade do agente. Coação é o quê? É você, sendo o coator, obrigando a pessoa a fazer algo que você não quer. Isso é coagir, não é? Você está sendo coagido. Talvez você já ouviu falar disso. Então, aqui na coação física irresistível, eu anulo a vontade
do agente. E assim eu faço o quê? Eu faço com que ele pratique uma conduta que eu quero. Então, por exemplo, eu tenho que abrir lá o cofre do banco. Eu pego o gerente e pego ele, e o banco lá tem digital. Então, eu pego a mão dele, forçando-se a mão dele e coloco lá na digital. Ou para sacar o seu dinheiro, ou que seja, alguma coisa assim, você pega lá a mão da pessoa, ou seja, contra a vontade, anula, não tem o quê? Uma conduta voluntária aqui. Então, essa coação física vai excluir aqui a conduta e vai excluir o fato típico, assim não haverá crime neste caso do gerente. O gerente furtou lá o cofre do banco porque ele abriu, não. Ele estava sendo coagido. Agora, a coação moral, ela não vai excluir a vontade, ela vai viciar aquela vontade, ela vai controlar a vontade da pessoa. Por quê? Dessa vez, você não vai pegar a mão do gerente, você vai ligar para ele e falar que está lá com a família dele em cárcere, né? Você sequestrou a família e falou, se ele não levar tantos mil, vai morrer todo mundo. Então, ele o quê? Ele passa a ter uma conduta voluntária agora. O gerente, ele quer que a família dele seja salva. E aí ele vai fazer de tudo para isso, até praticar um crime lá no banco, vai furtar aquele quantia de dinheiro que precisa para salvar a família dele. E aí você percebe o quê? Ele não está fisicamente coagido, mas sim moralmente. E aí ele não tem como exercer uma conduta diversa dessa, senão a família dele vai morrer. Por isso que você vai estudar a coação moral aqui dentro. E aí, se ela tiver prevista, você será isento de pena. Há outro último assunto aí para a gente, antes da gente fazer uma revisão, nós temos a obediência hierárquica. Você, meu amigo, futuro aprovado aí na Polícia Militar de Alagoas. Você sabe que a polícia, e assim como outros cargos, eles são feitos o quê? De hierarquia. Você tem lá o soldado, né? Como você for entrar. Então tem o soldado, cabo, sargento, tenente, aí entra os oficiais, né? Sai da praça, entra nos oficiais, tenente, capitão e assim vai. Você então tem uma hierarquia. Quem está em cima manda quem está embaixo. Beleza. O que acontece? O código, para proteger essas pessoas que vivem em hierarquia, ele treina o Instituto da Obediência Hierárquica, que é o quê? Quando você está diante de uma ordem que não é manifestadamente ilegal, ou seja, uma ordem que se te foi dada, você sabe que aquilo ali é errado. Se o sargento vai lá e manda você matar uma pessoa, você sabe que isso é errado. Então é uma ordem manifestadamente ilegal e você não pode alegar obediência hierárquica. Por quê? Isso, o Instituto da Obediência Hierárquica é para proteger você, meu amigo, futuro soldado, de não fazer tudo que é mandado ali, né? Não estou falando de disciplina, de desobediência. Porque você, como tem hierarquia, você incorre em desobediência se não cumprir. Mas imagina se você praticar a ordem de um oficial, de um superior, e aí aquilo ali for considerado crime. Você vai responder por quê? E aí? Percebe então que a obediência hierárquica ela vem para proteger isso. Opa, ele estava agindo porque ele estava obedecendo a hierarquia. Logo, ele não pode responder. Quem tem que responder é o superior, é quem deu a ordem, beleza? Então isso é obediência hierárquica. Cuidado que se a ordem for algo que é manifestadamente, ou seja, é claro, está na cara, escancarado que aquilo ali é ilegal, é proibido, não pode ser feito, você não pode alegar obediência hierárquica, beleza? Então, a obediência hierárquica, se tiver presente, vai excluir, porque não tem como exigir do soldado, de você ali, naquele momento, uma conduta diversa. Ou você obedece, ou você incorre em crime de desobediência. Então, você percebe que se você, então, praticou aquela conduta, aquele fato típico ilícito, só que estava sob uma coação, uma obediência hierárquica, você será isento de pena, porque não há a culpabilidade. E quem será punido? Punido será aquela pessoa, né, o superior que te deu a ordem, beleza? Então, deu para pegar isso aí, para não confundir, para você não errar. Então, se você puder, pega, faça aí
numa folha de papel, faça tudo isso que a gente fez, lembrando que a gente viu crime, delito são sinônimos, que são espécie de uma infração penal, e o crime nós adotamos um conceito analítico, onde tem que ser analisado que se ele é formado, se está preenchido alguns elementos, que é o fato típico, a ilicitude, ou também chamada de antijuridicidade, e a culpabilidade. O fato típico, ele vai ser preenchido pela conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. São requisitos cumulativos. Se não estiver presente um deles, não vamos ter aqui o fato típico e aí não haverá crime, tá bom? Não haverá crime. Com isso, você passa para a ilicitude, que é para verificar se há uma excludente. Por quê? Já é presumido que todo fato típico ele é ilícito, ele é antijurídico, mas tem que verificar se alguma das excludentes do artigo 23 está presente, que é a legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Essas excludentes, elas serão punidas o excesso, tá? Seja culposo ou doloso, beleza? E aí, visto que tem uma excludente da ilicitude, vamos ter o que? A exclusão da ilicitude e assim não haverá crime. Agora, se não tiver nenhum excludente, passa para o próximo elemento. Vamos verificar uma análise subjetiva em cima dessa pessoa que praticou o crime no momento da ação ou da omissão. Ele estava na sua capacidade, ele tinha imputabilidade? Tinha capacidade de discernimento? Tinha então, beleza, ok. Ele tinha potencial consciência da ilicitude? Ele sabia que aquilo ali, entendia que na lei aquilo é proibido? Tinha, beleza. Era exigível dele outra conduta? Tinha como exigir dele outra conduta? Opa, tinha. Ele não estava sob coação e nem obediência hierárquica, então tinha como exigir dele outra conduta. Ah, beleza, então esse cara, ele tem culpabilidade, então ele não será isento da pena, pode aplicar a pena dele. Ah, não, mas agora esse cara é louco. Ele é louco, ele é doidão. No momento da ação da omissão, ele era doidão. Ele será isento de pena, beleza? Se naquele momento ele não tinha nenhuma capacidade de entender o caráter ilícito do que ele estava fazendo, beleza? Então ele é inimputável e vai ser isento de pena. Ah, não, ele é imputável, só que não tinha consciência da ilicitude. Não tinha como exigir dele que ele evitasse essa conduta, porque não tinha consciência daquilo que estava fazendo era ilícito. Ele tinha desconhecimento da lei. Com isso, ele então está agindo em erro de proibição, erro quanto à ilicitude do fato. Ele será isento de pena. Ah, não, beleza, ele tem potencial, mas na exigibilidade quanto diversa, olhou lá que ele estava sob uma coação moral irresistível, beleza? Agora, ou então ele estava sob obediência hierárquica e não era uma ordem manifestadamente ilegal, tá? Então, ele será isento de pena. Com isso, então, você tem todas as coisas do crime. É lógico que tem muito mais coisas para a gente observar e olhar, só que não dá tempo aqui, beleza? Gente, estuda, vamos para cima, não é fácil. Você tem o concurso CPM Lagoas com mais de 1000 vagas, né? Soldado e oficial. E se você quer estar lá dentro, faça diferente, faça a diferença, não seja como os outros, tá bom? Não continue fazendo as coisas pequenas, faça coisa grande. Você conquista coisa grande fazendo coisa grande. Se você faz coisa pequena, você só vai conquistar coisa pequena. Então, saia da normalidade, renuncie das coisas, abdica aí das coisas que estão te fazendo procrastinar, te tornar uma pessoa mais omissa, uma pessoa que prevarica, uma pessoa que não tem controle sobre seus atos, sobre aquilo que você deseja, seus objetivos. Você só está vivendo, deixando a vida te levar. Não, tenha um foco, um objetivo. Se você quer vestir aquela farda, faça como quem passou e veste a farda. Então você tem que fazer isso, beleza? E aí nós temos aqui, estamos te oferecendo uma preparação de qualidade, tá? Onde você constará com todas as aulas de acordo, é lógico, com o último edital, mas saindo do edital, nós vamos atualizar tudinho para você gratuitamente. E você já vai fazer isso antes do edital sair, beleza?
que o curso tem um ano de acesso, tá? São 12 meses de acesso ilimitado para você estudar todas essas videoaulas e ter um acompanhamento com os materiais em PDF, além de muitas questões, um edital verticalizado para você acompanhar o conteúdo que você está estudando, tá bom? E ter toda a assessoria e aqui a nossa ajuda de nossos professores. Então, não deixa para depois, veja que isso é um investimento para o seu futuro, tá? Então é um investimento, você está investindo em você. Se você soubesse, né, o quão é importante investir em você, né, com certeza teria feito muitas coisas no passado. Então, vamos para cima, continue firme e é lógico, não deixe de estar aqui com a gente no nosso canal do YouTube para você estar aí comentando, tá compartilhando e a gente vai, né, seguir firme aí até a aprovação. Então, meu amigo, até uma próxima aula. Espero que você tenha gostado aí dessa nossa minissérie de Direito Penal. São 3 aulas aí falando sobre crime, um assunto que vai vir aí no próximo edital e com certeza a gente começa a se preparar agora que você já vai sair na frente, beleza? Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.